E o Sindicato dos Vigilantes do Rio Grande do Sul traz novas denúncias relacionadas à falência de empresas e falhas no pagamento de servidores. Já são mais um levantamento que nós fizemos, nossa equipe do TV Com 20 Horas, no Ministério Público do Trabalho, gente, já são mais de 160 ações que correm aí de vigilantes exigindo seus direitos, seus salários. Por isso a gente conversa agora com o presidente do sindicato, Loreni Dias, que está conosco aqui ao vivo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Carolina. Loreni, dessas ações aí que correm no Ministério do Trabalho, presidente, a maioria é relacionada a empresas que faliram, decretaram falência, estão em recuperação judicial e a rescisão não foi paga como devia aos vigilantes, aos servidores. Como é que isso chega até o sindicato? Como é que essas denúncias chegam até vocês e de que forma que é feito? Vocês têm informações que é feita essas irregularidades pelas empresas? Carolina, a questão a respeito dessas licitações que ocorrem, isso daí está sempre trazendo problema para o trabalhador. O menor preço é o que vence. E as empresas, elas nascem de dia e morrem de noite. Chega no amanhecer, já a empresa se some, o trabalhador fica sem dinheiro. Isso daí, essa formação de cartel já é a segunda vez que acontece na área da vigilância. A primeira eu não estava na gestão do sindicato. Foi a gestão anterior, na qual até a própria antiga direção estava envolvida no cartel, na qual eu agora estou pagando a dívida. Isso aí, como o Ministério Público surpreendeu nós hoje pela manhã, eu gostaria de fazer um apelo também ao Ministério Público para interferir nessas licitações, porque tem empresas que nem interessa entrar em licitação porque sabe que o valor é o mais baixo e o mais baixo não traz. E a matéria-prima... O mais baixo, o senhor diz, não pagaria o serviço da empresa. Ela entra na licitação para fazer o que bem entender com aquele dinheiro, é isso que o senhor está dizendo? Pega esse dinheiro do governo e não paga nada aos vigilantes. Eu tenho uma coisa comigo, quem contrata mal paga duas vezes. O governo está pagando duas vezes. Vamos dizer assim, quantos milhões o Banco do Brasil ele vai pagar agora pela uma empresa que quebrou, que é a Pedroso? Nós temos tido uma sorte da gente estar correndo na frente, está conseguindo bloquear, nós temos uma assessoria jurídica que fica 24 horas monitorando essas empresas. E cada dia que entra uma empresa no mercado, está muito fácil, está fácil demais. Isso aí nós tínhamos que acabar com essas empresas que entram no mercado, não têm condições de pagar, e elas estão aí. Eu acho que nós temos que dar valor para as empresas que têm condições, que cumprem com seus deveres, que cumprem com seus pagamentos. São muitas as empresas, denúncias de muitas empresas desse setor. Todo dia nascendo uma, todo dia nascendo uma, e a solução não é resolvida. Não, mas lhe pergunto, presidente, são muitas as denúncias de muitas empresas que cometem irregularidades que chegam ao sindicato? Nós sabemos quando a empresa está com problema, quando o trabalhador começa a bater na porta do sindicato. O sindicato, o trabalhador, o dia a dia dele, eu sempre digo, o trabalhador, digo para todos os funcionários, os diretores nossos do sindicato. Cada trabalhador que entra naquela porta do sindicato, eles não chegam para te dar um abraço, eles chegam para te xingar, ou então dizer que nós somos responsáveis pela empresa que está entrando no mercado. Para a gente entender como é que isso afeta o trabalhador, a gente conversou com alguns vigilantes aí. Vamos escutar a primeira entrevista. São pessoas que não quiseram se identificar, logicamente por uma questão de segurança. Então, a primeira entrevista de um trabalhador que chegou a pedir demissão, ele mesmo pediu demissão por causa do atraso no pagamento dos salários. Vamos ouvir. Por que eu pedi a minha rescisão direto na justiça? Porque estavam atrasando meus benefícios, salário, vale alimentação, vale transporte. Aí quando eu ia reivindicar o que era meu de direito, se tu não tá contente, tu pede as contas ou bota na justiça. Então aquela situação foi me deixando
chateado, aborrecido, porque as contas quando batem na nossa porta, eles não querem, as pessoas não querem esperar. Chegou no dia, eu tenho que efetuar o pagamento. Eu já estou na área há 27 anos, né? Eu já estou quase me aposentando, né? E eu tomei esses baques assim em 3 empresas. Hoje elas não existem mais. Então eu já tenho uma vaga experiência, né? Não foi a primeira vez que isso aconteceu? Não. 27 anos. Não. Já nesse segundo caso que a gente vai ouvir agora, é um trabalhador que segue trabalhando na empresa que ele mesmo fala o nome. Ele tentou mudar de posto para ver se alguma coisa modificava e teve um benefício ali. Ele foi para uma empresa que prestava serviço para o governo federal, que inclusive teve uma intervenção do sindicato, é a Serpro, né? É o Serviço Federal de Processamento de Dados, que eles mesmos estão fazendo pagamento direto para os vigilantes, né? Vamos escutar. Eu continuo nas garras, eu só mudei de posto. Eu trabalhei, estava cobrindo férias na IPTC, 2 meses que eu fiquei cobrindo férias lá. Recebi no segundo mês o salário atrasado, recebi metade, depois na semana seguinte recebi outra metade. E passei para a Serpro, um outro posto lá do federal da empresa, das garras. Continuo na empresa. Então eles começaram a atrasar alimentação, passagem. E a Serpro achou por meio melhor, para não sofrer processos mais à frente, né? Entrou em acordo com o sindicato mediou uma negociação e a Serpro está fazendo um pagamento direto para os vigilantes. E aí no meio, quando tu vai receber o salário, tu recebe pela metade, ou tu tem que tirar para botar a tua passagem, porque tu não está recebendo a passagem, não está recebendo a alimentação. Então fica difícil. A nossa equipe tentou aí contato com a empresa de vigilância, as garras, como ele fala, né? Mas as nossas ligações não foram atendidas no telefone, que é informado no site da empresa. A gente segue entrevistando Loreni Dias, que é presidente dos sindicatos vigilantes do Rio Grande do Sul. A gente vê claramente a situação bastante complicada, porque sempre acaba estourando no lado mais fraco, que é o lado do trabalhador, né, presidente? O senhor questionou, o governo, que é o contratante, então acaba pagando 2 vezes, porque contrata pelo menor preço. É grave essa denúncia, né, Loreni? A empresa aceita, mas já com uma intenção, é isso, de não prestar aquele serviço ou não prestar em sua inteira qualidade? Carolina, é assim, o preço é baixo, mas só que na hora de contratar, o governo tem que saber, quem está pagando tem que saber que vem férias, vem 13º, fundo de garantia, tudo isso aí. Chega no final do ano, já dá problema. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, assim que eu assumi o sindicato, faz 2 anos, 2 meses, um pouquinho mais, eu chamei um deputado, que é o Adão Vilaverde, para discutir um projeto anti-calote. Que esse projeto já passou na Bahia, já passou no Distrito Federal, e nós queremos que passe aqui para garantir o pagamento. Está tramitando esse tá projeto, está tramitando na já Assembleia Legislativa. na mão do relator. A Ainda gente faz um apelo aos deputados que andem de uma vez com esse projeto, porque chega do trabalhador terceirizado. Tem que pagar a conta por uma coisa que não é. A matéria-prima é o ser humano. E nós temos que ter a garantia do pagamento. A luz está aí. Água. Alguns pagando aluguel, outros pagando apartamento. E a conta não espera. Então nós temos que tomar uma providência urgente. Inclusive eu faço um apelo também ao Ministério. A gente daqui a pouco vai repercutir com o promotor do Ministério Público Estadual dessa operação que teve hoje, mas eu queria perguntar para o senhor, se a gente está com o jurídico bastante atento, 24 horas atento, tem já bloqueio de contas, já aconteceu de empresas que se disseram mal das pernas e aí foi bloqueada a conta e tinha dinheiro lá? Monte Castelo, quem não tem é aquilo que eu digo. Quem contrata mal paga 2 vezes. Monte Castelo, Proserve. Agora nós temos com um bloqueio praticamente, deve estar uns 90% das garras. Então não era bem assim como a empresa pintava a situação difícil, é isso? Não, 24 horas. E algumas outras mais que estão por aí nos órgãos públicos, que eles estão aí, nós passamos... eu tenho uma diretoria
que ela passa o tempo todo batendo posto por posto, fazendo visita por visita, para saber, tu já recebeu? Não deveria ser Já assim. te pagaram? A gente segue com a nossa entrevista, mas então vamos lá, ao vivo por telefone, com o promotor Flávio Duarte, do Ministério Público Estadual. Boa noite, promotor. O senhor tem conhecimento, doutor, desses casos? Chegou já até... Existe alguma investigação no Ministério Público Estadual? Essa operação que aconteceu hoje tem relação, é uma primeira fase, pode-se chegar num nível muito maior de fraude de empresas que garantem licitação de carta marcada e com má intenção de má fé já para falir, reabrir de novo, ganhar licitação de novo? Boa noite para o senhor. Boa noite. Em primeiro lugar, toda essa situação relatada pelo presidente do sindicato, ela não guarda relação alguma com a investigação do Ministério Público, que foi deflagrada hoje com a prisão de alguns empresários e de um servidor público e com a busca e apreensão. Ela não guarda absolutamente nenhuma relação e, até onde eu entendi, ela tem muito mais relação com a área trabalhista do que com a área criminal. Tá? Mas, de qualquer forma, a investigação que foi deflagrada, tornada pública hoje, diz respeito com fraudes em licitações que eram realizadas por essas empresas, de uma forma a ajustar entre os participantes desse grupo delituoso quem seria o vencedor de tal e qual procedimento licitatório. Às vezes, onerando mais o Estado, que, em razão da combinação dos integrantes desse grupo delituoso, acabava pagando mais do que seria adequado para aquele serviço que seria prestado. Basicamente isso. O que foi relatado agora pelo presidente do sindicato, embora bastante grave, não guarda nem de perto qualquer relação com o que é objeto da minha investigação. Perfeito, mas existe nesse sentido dessas denúncias, desses casos que o presidente Lorena colocou, existe alguma investigação desse tipo no Ministério Público, doutor? Não, justamente por não... Porque é no Ministério Público do Trabalho. E para não perceber, pelo relato do presidente do sindicato, nada que configure, pelo menos no âmbito do Ministério Público Estadual, qualquer crime. Tá? Até porque essa situação da empresa que não tem condições de ganhar uma licitação, ganha por um preço muito baixo, mesmo não tendo condições de ganhar, isso se resolve com um edital bem feito. Um edital bem feito pela empresa pública ou pelo órgão estatal que está realizando a licitação, evitaria que uma empresa sem condições pudesse ganhar uma licitação. Isso é uma coisa que se resolve com alguma facilidade até com editais melhor redigidos, mais técnicos. Evitaria uma situação dessas de uma empresa sem condições vir a ganhar um edital, até foi citado aí um banco federal bastante conhecido, seria inviável com um edital bem feito que uma empresa sem condições vencesse. O que acontece às vezes é que as empresas, por má gestão, acabam falindo, como aconteceu, não sei se aconteceu, mas tudo me parece uma questão trabalhista que se resolve no âmbito do direito do trabalho. Pode haver um reflexo criminal, mas não me parece, com essas informações que foram passadas, que nesse caso houve, como pelo menos uma abordagem inicial deveria ser feita. Uma abordagem inicial que deve ser feita no âmbito do direito do trabalho. Tá certo. Tá certo. Muito obrigada para o senhor. Lhe agradeço também a presença do Loreni. Muito obrigada. Boa noite para o senhor. Boa noite. TV Com